Oi, gente! Hoje eu tenho uma convidada super linda e especial para o meu canal! Bem, você, prima. Essa é a Carla. Carla é minha prima linda. Só que antes de você sair desse vídeo só por saber que ela é minha prima, fica pra você entender o porquê que eu chamei a minha prima para falar comigo hoje. A Carla, ela tem alguns estudos científicos sobre o tema traição. E aí eu achei que seria muito legal, minha prima é psicóloga junguiana, ela já vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. E eu acho que é um tema que dá muito pano pra manga, e aí a gente vai, de alguma maneira que não sabemos como, tentar pincelar um assunto que é muito profundo e complexo, mas que pode ser de valia, né, pra quem tá assistindo. Então, prima, fique à vontade, se apresente. Olá, queridos. Bom, é um desafio, né? Falar de traição assim em tão pouco tempo, mas acredito que a gente vai conseguir dar conta do recado. Bom, eu sou Carla Pereira, sou psicóloga clínica, atendo aqui em São Paulo. Eu fiz a faculdade de psicologia e dentro da faculdade de psicologia você vai conhecendo vários autores, várias teorias. E no finalzinho do curso eu encontrei Jung e aí casei com ele, e foi isso que aconteceu. E de lá pra cá eu nunca mais quis saber de outra coisa. Então todo o meu estudo é sempre baseado na teoria junguiana, né? Então como se ele fosse um mestre mesmo. Eu estudei tanto na graduação quanto na pós o tema traição. Primeiro porque assim, eu já fui traída, né? Então, quem nunca? Já fui traída e foi um processo muito doloroso mesmo, desafiador, e eu estava ao mesmo tempo fazendo a faculdade e eu precisava entregar um estudo, né, final, que eles chamam lá de TCC. E eu fiz em parceria com uma amiga. Minha amiga, ela queria falar, a gente queria falar de relacionamentos. A minha amiga, ela deu o tema traição, e aí eu falei, não vou falar sobre traição, não quero mexer com isso. E aí ela falou, pensa bem, Carla, porque assim, você vai começar a estudar sobre o tema, será que não é uma forma também de você trabalhar essas questões? E aí, uma das orientadoras do nosso estudo, a Virginia Madi, ela me deu um texto de um autor chamado Hillman, que é um autor que trabalha, ele também tem uma linguagem com Jung, mas ele tem a teoria dele, né, que é a psicologia arquetípica. E dentro do livro dele, Estudos de Psicologia Arquetípica, tinha um capítulo sobre traição, e ela me deu esse, impresso mesmo, ela me deu esse capítulo. Eu li, gente, e assim, fez todo sentido, só tapa na cara, e aí eu falei, beleza, é sobre isso que eu quero estudar. Então de lá pra cá eu venho estudando o tema, e eu fui aprofundando um pouco, né, então vou tentar trazer pra vocês aqui um pouco da ideia, né. E aí, se vocês gostarem muito e me convidarem muito, aí a gente vai falar um pouco mais. Então, ó, desde já curte esse vídeo, já compartilha com as pessoas que você sabe que vão se interessar por esse tema ou que o tema possa ser válido. E se inscreve no canal, percebe aí se você ainda não se inscreveu, badala o sininho para você receber as notificações. E minha primeira pergunta é, por que traímos? Porque como seres humanos, a gente passa por esse fenômeno da traição, né? Trair é sempre um tema interessante. Bom, assim, o que eu vou trazer para vocês? Dois autores que são referências. Um é o Aldo Carotenuto, que ele é um autor italiano, e foi através dele que me abriu muito assim a cabeça para estudar a traição. Então, para mim, ele é como se fosse uma referência no tema. E o Hillman, que é o James Hillman, que é esse psicólogo que eu falei pra vocês, esse estudioso que tem a psicologia arquetípica. Enfim, o Hillman, o Aldo Carotenuto e o Hillman, assim, o Aldo, ele também estudou um pouco de Hillman para falar um pouco da traição. Então, eles têm a mesma linguagem, eles pensam do mesmo jeito. O que eles vão dizer? Que a gente nasce, né, traído, com a necessidade de trair durante o nosso processo, a nossa jornada de vida, para crescer, né? O que ele está querendo dizer com isso? Que todos nós já fomos traídos. Então você que está aí, que acha que nunca foi traído na vida, já foi, querido e querida. Então assim, mas o que ele vai dizer sobre isso? Lembrando que são estudos científicos,
né? Então eles estão olhando um pouco o desenvolvimento psicológico do humano em relação a esse fenômeno da traição. O autocarotenuto, ele fala que a gente trai, a nossa primeira experiência de traição, ela é vivida quando a gente nasce, então no momento do parto. E aí ele vai fazer uma analogia com o mito lá, né, da criação, que é o mito de Adão e Eva. Então Adão e Eva viviam no paraíso, comeram fruto proibido e foram expulsos do paraíso. Ele vai pegar essa ideia e vai falar que a vida intrauterina, ou seja, quando a gente está lá, né, dentro da barriga da nossa mãe, a gente não precisa pagar conta, a gente não precisa chorar para pedir alimento, a gente não precisa de nada, tem tudo ali, né? Então, ou seja, o paraíso. E ele fala que na experiência do parto, a nossa psique, que é a nossa mente, ela vivencia a primeira experiência de traição, né? Então ele vai falar que a gente sai de um estado totalmente de completude para ir para um lugar onde a gente vai passar frio, a gente chora, vai ter que aprender a chorar para pedir comida, a gente vai ter que aprender a fazer o movimento de sucção para, né, para receber o alimento. Enfim, a gente vai começar a se desenvolver. Então ele dá uma ideia em relação a isso. Então, por que traímos? Ele fala que como a gente passa por essa experiência de paraíso, né, que é a vida intrauterina, e a gente passa pela essa experiência de traição no momento do parto, ele diz assim, que a gente vai viver a nossa vida sempre em busca desse lugar. Ou seja, sempre em busca dessa experiência que foi vivida lá, na vida intrauterina. Que não é você voltar para o útero da mãe, ele faz uma analogia, que é, na verdade, você experimentar de novo aquele momento divino, entende? E isso então, é impossível. Como se a gente estivesse sempre buscando esse momento divino, esse ideal, e uma pessoa numa relação, quando ela sente que não está mais vivendo esse lugar de ideal, seria isso, pelo que eu estou compreendendo? A partir do momento em que não está mais naquela fase do ideal, apaixonante, etc., ela sente inconscientemente a necessidade de buscar esse lugar de novo. E aí é onde... Isso, só que assim, lembrando, é um processo inconsciente. O que é isso, né? O inconsciente, ele tá sempre... pensa sempre que é o que está atrás da gente, porque o nosso olhar está para frente, né? A gente não consegue ver o que está atrás. Só que o que está atrás também está atuando, né? Então o inconsciente é aquilo que a gente não vê, a gente não pega, a gente não sabe quem é, o que acontece, mas que age sobre a gente. Então toda vez que a gente repete a mesma coisa na vida, sabe aquele momento que a gente fala, nossa, eu não acredito que eu estou fazendo isso de novo. E na verdade a gente já tem consciência de que a gente está fazendo aquilo, mas quando a gente tá ali, é impossível. A gente faz de novo, a gente fala, eu não acredito que eu fiz isso de novo. Tem um processo inconsciente atuando por detrás, né? Entende? Entendo. Ou tá confuso? Porque é em cima disso que ele vai falar, que essa inconsciência é que faz com que a gente projete no outro, numa pessoa, por exemplo, eu namoro com uma pessoa. Eu coloco pra ela como se essa pessoa fosse responsável por me dar pela sua felicidade, pelo seu prazer, pela sua existência. Isso, por me dar essa completude, que é esse lugar lá. Então ele vai falar que a gente vai viver a vida, é um karma. Procurando isso. Tem uma frase aqui que eu anotei que ele fala, que é muito linda, tem que ler. Ele fala assim, ó, nascemos traídos e com a necessidade de trair para crescermos. Essa é uma lei kármica que soa como condenação. Ou seja... né? Pra gente, segundo, né, os estudos dele, tudo, pra gente crescer, a gente vai ter que passar pela experiência de traição, independentemente de que cenário isso venha. Mas não que... Tá, eu dei uma olhada nos textos dela antes pra pegar pincelar algumas coisas, e isso me surgiu em algum momento ali. Eu não sei que parte que eu li, que tava algo do tipo, que não necessariamente o ato da traição vai ser necessário se a pessoa passar por esse processo de consciência. O que eu quero dizer com isso é que o que ele quer dizer com essa frase é que todo mundo um dia vai ter que trair e ser traído, na prática, no sentido da infidelidade conjugal, ou isso se refere a outros tipos de traição na vida? Ele sempre vai estar falando dessa experiência da primeira traição. Ele vai pegar essa... Então, quando ele fala que nascemos traídos com a necessidade de trair para crescermos, ele já está falando dessa experiência do parto. Ele não está falando que você precisa ser traído ou precisa trair porque ele parte do princípio de que já fomos traídos. A nossa psique registra tudo desde a vida intrauterina, é que a nossa fica no inconsciente.
né? Então, assim, se você tem consciência, você não vai trair. Porque você sabe que é todo um processo. Você não vai trair, você pode ir por outras vias, entendeu? É que assim, a gente tá tentando pincelar, porque é muito denso, né? Então... Agora, nesse aqui, a quebra, uma parte que eu anotei, teve várias partezinhas que eu anotei, eu vou jogando para ela falar um pouco. Quebra na confiança primordial para a obtenção do progresso nos relacionamentos humanos. Então, aí de novo a gente vai sempre partir do princípio dessa analogia que ele faz da traição com a experiência do parto, né? Com a primeira traição. O Hillman, ele vai falar da confiança primordial. O que é a confiança primordial para o Hillman? É quando você se relaciona com alguém e nunca, mas nunca, 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 nunca na vida você vai imaginar sequer que aquela pessoa pode te trair. Essa é a confiança primordial. Esse é a base. Só que o que acontece? O bicho pega quando essa pessoa que você acha que nunca vai te trair na vida, ela te trai. Aí é onde o bicho pega, porque aí te desmonta inteiro, aí você vai passar por vários processos inconscientes, que eles vão falar muito sobre isso. E é aí que você tem... o ouro tá aí, entendeu? A chave de ouro tá nesse lugar. É quando a gente começa a sentir tudo isso, dependendo da via e do caminho que a gente dá para tudo isso que a gente está sentindo, a gente passa porque eles sempre falam nos textos, que é você se transformar, que é você transcender, que é você transgredir. A quê? Ao estado de inocência que você estava. Então você passa de uma atitude para uma outra atitude na vida, com tudo. Ou seja, a traição não é só essa coisa do adultério, né, não, a traição ela é algo, uma ferramenta muito importante na vida, né, ela faz parte do mito da criação, né. Sim. Então ela é muito importante e a gente nunca tem que pensar que só a pessoa que traiu é o vilão da história. É a frase que estava aqui, que é então, cumplicidade no fenômeno da traição. Traído e traidor, além de corresponsáveis, são também cúmplices no que acontece. Exato, isso é muito legal, porque ele vai falar assim, a gente passa por todo esse negocinho aí, né, de ser passar pela primeira experiência da traição, da confiança primordial, de jogar no outro e tudo mais. Com isso, quando a gente vai crescendo, a gente começa a se relacionar, certo? No quesito de relacionamento amoroso, os nossos parceiros que a gente escolhe, ele vai falar um pouco da traição nesse cenário. Porque se a gente for pensar no relacionamento, qualquer relacionamento, né? Mas vamos falar do relacionamento amoroso, é sempre 50 e 50. Porque o relacionamento, quando ele surge, ele é como um bebê, ele é novo, né? E o bebê ele vai se desenvolvendo de acordo com o que você vai colocando para ele. Se você der muito recurso, ele vai se desenvolver na mesma ideia. Se você der pouco recurso, também ele vai ficar limitado. Então, a relação amorosa, ela é um núcleo que se forma, né? Quando duas pessoas se unem. Então, tem você e tem eu. Somos indivíduos, né? Pessoas únicas. Quando a gente se conhece e cria uma relação, a gente gera um terceiro elemento, como se posso dizer, tá? Isso é uma coisa de relacionamento. Relacionamento. Já não é mais eu e você, é também eu e você, deve ser, aliás, porque senão fica improdutiva a relação, mas existe uma relação que a gente tem que cuidar. Então, tudo o que essa relação precisa para se manter saudável é alimento dos dois lados. Isso significa que eu tinha uma parte que eu li também que falava da autotraição, que assim que a pessoa é traída, uma das questões que ela vai ter que lidar é com isso de se sentir traída por si, na verdade. Porque ela vai falar, não acredito, todas essas ilusões. que eu acreditei nesse cara, que esse cara fez isso comigo, que essa menina fez isso comigo, como pode você ter feito isso comigo? Sempre o outro, eu jogo sempre a culpa no outro, mas o que ele vai falar aí, que é a chave de ouro, é a gente entender que quando a gente está falando de uma relação que ela é construída pelos dois, que os dois têm culpa. Então a pessoa que foi lá e traiu, ela é só um sintoma da relação.
Ela tá sintomatizando. Não é fácil, eu acho, escutar isso, mas é muito importante. Olha, são os estudos novamente, Aldo, Hilma, né, e a Carla também que acredita nisso. Mas assim, é importante, né, porque a nossa tendência é sempre projetar a culpa das nossas questões, ou o nosso buraco, o nosso vazio, a gente deposita no outro, como se o outro fosse responsável por aquilo, mas não é. O que eles estão querendo dizer com tudo isso é que nós é que somos responsáveis. Então, se dentro do relacionamento, sei lá, estamos namorando, você trai, eu vou sofrer pra caramba, certo? Claro que eu vou sofrer, eu vou passar por toda essa quebra da confiança primordial. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a oportunidade de crescer com isso e de olhar também qual foi a minha parcela de culpa nessa relação. O que eu também fiz ou não fiz, que no outro provocou esse lugar. E aí o que você quer dizer com a entidade de relacionamento, né? Com esse terceiro que se forma é que, quebrada essa confiança primordial, esse terceiro que é o relacionamento, se o casal decide com consciência continuarem juntos, com consciência no sentido de olhar cada um para suas questões internas, ver se faz sentido continuar juntos. E aí isso fortaleceria a relação, é isso? Se feito dessa forma consciente. Sim, claro. Mas veja, a gente está falando de algo que demora muito. Isso seria como... Porque, assim, pra gente, no processo de psicoterapia, pra gente entender, ganhar consciência, pôr luz ali em alguma coisa que a gente fazia e não sabia, até a gente conseguir modificar aquilo dentro da gente e ir para fora de uma outra maneira, demora muito tempo. Cada um tem um tempo interno, né? Então, para você pode demorar 10 anos, para mim pode demorar 2. Mas isso vai depender quem são essas figuras que estão se relacionando. Em que processo, em que nível de consciência de si elas estão. Acho que tudo isso deve ser levado em consideração, entendeu? Sim. Mas é possível, sempre é, né? Sim. Eu acredito, tem que acreditar, aliás, meu trabalho é esse, né? Sim.